O GDA é formado na aldeia, né? Como Santarém tem essa divisão, prainha da Barão para lá e aldeia da Barão para cá, há 40 anos atrás, isso era muito mais forte, né? Saía da catequese, né? Você já entrava no processo de formação política, né? E o processo de formação política era grupo de jovem, mas também era o GDA. Era a época da ditadura militar, né? Então nós éramos muito perseguidos por causa da nossa atuação, por exemplo, na ocupação de terras, né? na criação de organizações, movimentos de mulheres e tal. Então se a gente criasse um grupo, tinha que ser escondido, não podia ser público. Então a gente começou a reunir nos porões da paróquia onde eu trabalhava, né? Escondido lá embaixo. E como a gente reunia numa terça-feira, então ficou conhecido como grupo de terça-feira. Era um tempo ainda que Santarém estava na área de segurança nacional. Aqui em Santarém, eles implantaram o 8º Batalhão de Engenharia do Exército, eles implantaram a Polícia Federal muito dura, então esse era o clima de medo. Nesse contexto, o que tinha de abertura era a Igreja Católica, influenciado pela teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base. A partir dessas comunidades eclesiais de base, que a gente começou a fazer semanas catequéticas. Normalmente um fim de semana, sexta, sábado e domingo, reuníamos num lugar isolado as lideranças dos grupos das comunidades eclesiais de base, em volta de 150, 200, às vezes até 400 lideranças. Tinha muito investimento da Igreja Católica na formação de lideranças, na formação de jovens, para o engajamento nos grupos, né? Sejam eles ligados às comunidades eclesiais de base, sejam os grupos de organização social em Santarém. 2 pessoas do grupo da Semana Catequética, a Marlene Matos e o Edinaldo, eles chegaram comigo na secretaria e sugeriram, olha, nós tínhamos estudado naquela Semana Catequética sobre a história do Brasil, o descobrimento do Brasil. E então aquilo se falava todo do genocídio que houve com a questão indígena, né? Os colonizadores que vieram. Então esses 2, a Marlene e o Edinaldo, eles sugeriram, por que então a gente não faz um grupo que não seja só de igreja, mas que a gente possa discutir essas questões sociais, as questões da história. Esse fundo de consciência, até a partir da igreja, foi que gerou o chamado grupo de terça-feira. Como tinha muitos grupos clandestinos a nível nacional, a gente recebia também correspondências, jornais do Em Tempo, Movimento, o Pasquim. Quando eu estava fazendo o curso de Crisma, eu era assim, estava completando 15 anos. E a gente ficava lendo, né? Lá, antes de começar a reunião, a gente ficava lendo. Estudar algum tema relacionado inicialmente aos grandes projetos da Amazônia. E quando a gente começa, de fato, a definir essa linha de atuação, é justamente com a questão dos estudos dos grandes projetos. O Grande Carajás, um dos primeiros estudos foi sobre o grande projeto Carajás, né, Balbina. O debate que o GDA fazia em torno dos grandes projetos na Amazônia no final da década de 70, início de 80, era justamente o fato desses grandes projetos serem pensados por uma região sem considerar a realidade de quem aqui morava. Aprendi muita coisa, eu comecei a entender a dinâmica socioeconômica e política da região amazônica e da região oeste do Pará no GDA. Ele era um grupo em que era meio embrião, né? Ele era embrião de muitas coisas. Ele foi embrião do PT. Nesse contexto também o Partido dos Trabalhadores estava sendo gerado lá em São Paulo e em várias capitais. E aqui se captou a informação. Então o grupo de terça-feira encarregou um dos companheiros, que era um presidente de um sindicato de tecelagem, aqui da indústria de tecelagem, e ele foi a Belém buscar informações. E então assim surgiu o primeiro núcleo do PT em Santarém, através do grupo de terça-feira, já com o nome de Grupo de Defesa da Amazônia. Eles foram, né, migraram para a parte partidária e foram ficando a juventude, né?
a juventude no grupo, e a gente vai, de fato, saindo um pouco mais dessa linha partidária e indo um pouco mais para a linha da defesa ambiental mesmo, focado na defesa da Amazônia, né? E aí a gente, de fato, consolida o grupo como sendo, em vez de um grupo de terça-feira, mais voltado para essa parte mais geral, zona de problemas mais gerais, a gente foca justamente para ser o grupo de defesa da Amazônia. Era um tema que não estava pautado naquela época nas organizações que já existiam naquela época. Por exemplo, se você pegar o movimento sindical rural, a questão ambiental não fazia ainda parte prioritariamente, ela não estava colocada enfaticamente como um tema relevante, como um tema de prioridade na perspectiva do desenvolvimento das comunidades e da perspectiva de desenvolvimento da região. O Grupo de Defesa da Amazônia, ele trabalhava especialmente 2 temas: a Semana do Índio e a Semana da Amazônia. Esse era um grupo pioneiro a discutir meio ambiente. Eu me lembro muito bem que essas nossas reuniões eram na casa no quintal da Valéria, que o pai dela era uma dessas lideranças do início do GDA, né, o seu Zé Ferreira. Por vários anos, o GDA reunia aqui no nosso quintal, onde as pessoas vinham, os seus membros vinham para estudar, para fazer os debates e fazer os planejamentos das atividades que o GDA precisava realizar. O GDA, logo no seu início, ali no próximo à primeira metade da década de 80, se propunha a mandar voluntários para fazer a luta in loco junto aos povos indígenas na Amazônia. A TECA saiu para ir trabalhar com a OPAN e com o CIMI no Amazonas, convivendo com eles e trabalhando não só a questão da saúde, mas com outras coisas. E logo depois Antônio José e Isa, para prestar esse serviço voluntariamente de ajudar populações indígenas na Amazônia, de fortalecer a sua organização e a luta pela demarcação de seus territórios. eu fui muitas vezes também ajudar, principalmente na questão da matemática, né, quando os batelões que passavam fazendo troca de mercadoria com os indígenas, trocavam vasilhas de plástico coloridas por bolas de borracha, numa coisa bem prejuízo para os indígenas. E uma atividade que a gente fazia aqui muito fortemente, né, desde 78 inclusive, era justamente a Semana dos Povos Indígenas. Para esclarecer a população de Santarém da importância que esses povos, que essas populações na Amazônia possuem. E como é que nós poderíamos nos inserir nesse processo de defesa, né, ou de garantia dos direitos dessa população. A partir de pequenos trabalhos que ocorreram na região. Primeiramente na região do Curuaúna, com o povo Munduruku, que é uma parte desse povo que estava localizado lá. A história do movimento indígena aqui na região ela é bem antiga, mas em 97 eu mais um grupo de estudantes, religiosos, a gente criou o Grupo Consciência Indígena em maio de 97. Onde a gente reunia era lá na sede do GDA, que era uma casa bem simples, tipo um chapéu de palha, e lá que a gente discutia as ideias do movimento indígena, né? Como foi Florença, Irmã Emanuela, Graça Tapajós. E a gente teve esse apoio, né, dessa parceria da GDA, porque a gente já participava no GDA. A gente fazia rituais, falava do orgulho de ser indígena, da importância do chibé, do tarubá, da língua nhengatu, que a gente já tinha alguma referência dela. Um instituto no Rio de Janeiro, chamado IBRADES, formado pelos jesuítas, que davam 4 meses de formação política e social. Vinham professores do Rio de Janeiro, do IBRADES mesmo, vinham professores de São Paulo, de Manaus, de Belém e aqui de Santarém mesmo. O que eu sou hoje, eu digo assim que, em parte, eu aprendi muito lá no curso longo, na caminhada do GDA, na caminhada do Movimento de Mulheres, da Associação de Mulheres Domésticas de Santarém. Eu aprendi, foi assim uma faculdade que eu não tinha antes. A gente trazia as lideranças de todo o Baixo Amazonas para se discutir uma temática.
uma temática social. Para o engajamento na realidade da região, para a intervenção, para as lutas. E a gente começa a discutir a questão da terra, por exemplo, né? Então, no Mapiri se discutiu, fez pesquisa, quantas famílias tinham lá que não tinham moradia. Então, se fez a ocupação. É que a gente criou o movimento de mulheres, primeiro em Santarém com as domésticas, depois em nível de Baixo Amazonas todo. Uma diversidade de pessoas, de lideranças, de trocas de experiência que estavam se aprofundando, né, e até embasando melhor os seus conhecimentos. A gente conseguiu trazer várias personalidades, o Clodovis Boff, o Ivo Labospin, que era um daqueles jesuítas que foi preso e torturado na época da ditadura. Era uma semana de estudo concentrado aqui na Maloca e que foi assim uma coisa muito bonita. O curso longo ele me deu essa coragem, essa força que eu já tinha um pouco, mas aí foi descobrindo que através das lutas a gente vai longe, a gente consegue ver o horizonte e a gente consegue não ter medo. Eu participo do sindicato, do trabalho da saúde, ainda participo da Associação das Mulheres Domésticas de Santarém. Hoje nós temos aqui em Santarém, que serve o Baixo Amazonas, a Casa Rosa, que é aos pés das mulheres que faz tratamento do câncer. Então eu me enquadrei, para mim foi muito importante que eu não fiquei só naquele movimento. Eu estou hoje assim, bem à vontade nos outros movimentos que estão lutando pelo bem comum do povo. No final da década de 80, o nosso movimento social, porque o GDA, o Grupo de Defesa da Amazônia, ele foi um movimento popular social desde o início. Mas quando chegou no final da década de 80, nós encampamos uma luta em defesa do rio Tapajós, que estava sendo violentado pelo uso de mercúrio nos garimpos. Tinha um médico que já faleceu, Dr. Branches, que pesquisava os impactos do mercúrio na saúde humana. O médico particular, Dr. Fernando Branches, descobriu que muitos sintomas de doenças normalmente atribuídos à malária ou à hepatite são simplesmente consequências das 180 toneladas de mercúrio que desaparecem anualmente no Tapajós. E aí, então, se acentua o tremor de todo o membro superior, de todo o braço, inclusive dos músculos do peito. Ele tinha, né, todo o trabalho desenvolvido sobre as consequências do mercúrio para o ser humano, né? Trouxe esse trabalho para o GDA e aqui nós fizemos o trabalho de base, né? Quer dizer, a gente pegou essa informação científica e transformou ela numa cartilha, né, o preço do ouro, e começamos a dialogar justamente com quem estava afetado, né, que eram as comunidades do Tapajós. Eu tive a oportunidade de ir nos garimpos, de acompanhar, de entrevistar pessoas, de fazer uma produção, inclusive junto com o Dr. Fernando Branches, que era um grande estudioso nesse período. Dragas e escavadeiras destroem rapidamente o leito do Tapajós. Tem 1000 gramas, é 1 quilo. A maior ameaça para a natureza e para o ser humano na Amazônia é o uso do mercúrio. O mercúrio ela não mistura na água. O mercúrio a senhora pega o mercúrio, solta despeja um pouquinho aqui no chão, ele entra terra abaixo. As pessoas do GDA que foram até a Holanda, né, para levar a denúncia até o Tribunal Internacional das Águas, foi a Paula Bonato, o Éder Coelho, que foi como nosso advogado, e o Heron Coelho, que era o atual coordenador do GDA na época. E teve a grande contribuição do Everaldo Martins, doutor Everaldo Martins, contribuiu bastante em vários momentos dessa pesquisa, né, da poluição mercurial, junto com o doutor Branches. O tribunal condenou o Estado brasileiro e condenou o Estado do Pará pelo abuso do uso de veneno nas águas do rio Tapajós. Como era um tribunal moral, não era um tribunal legal, então não teve um efeito legal, mas marcamos passo. Marcamos presença aí. Com essa ação que o GDA fez,
deu uma diminuída nos garimpos. E hoje você vê que os problemas voltam, que as lutas são as mesmas e que o GDA foi protagonista nesse processo. O GDA talvez tenha sido o primeiro a fazer um diagnóstico sobre a situação da poluição mercurial do rio Tapajós, e esse diagnóstico inclusive existe. O projeto de capacitação de educadores ambientais multiplicadores para o Ocean foi uma proposta de educação ambiental construída com aproximadamente 40 comunidades da região Tapajós-Arapiuns, e ela foi fruto de uma demanda de alternativa de combate a problemas ambientais, como pesca predatória, caça, invasão por madeireiras na região. É a formação da consciência socioambiental das pessoas. Isso é uma coisa que o GDA tem uma colaboração fundamental. O cuidado com o lixo e até mesmo a orientação um pouco não técnica, mas direcionada para a atividade produtiva. Os acordos que se estabeleceram nas comunidades em relação ao uso do fogo, que isso inclui o preparo da área, o cuidado com o aceiro. E aquela pessoa se reconhece na responsabilidade de, se está acontecendo algum problema ambiental na comunidade, verifica o que pode ser encaminhado, se tem que ser feita alguma denúncia. Não é uma educação ambiental formal do ponto de vista da sala de aula, mas aquela educação ambiental prática, no sentido de compreender a cultura, a história local. E essa proposta envolveu não somente a formação de lideranças, mas a ação conjunta entre comunidades e o GDA. Essa relação estreita, ela foi construída durante 6 anos, de março de 98 a julho de 2004. E o GDA, assim, eu particularmente agradeço muito por ter me dado essa oportunidade, de ter adquirido um conhecimento lá atrás, há 20 anos atrás, que hoje me serve. Às vezes a gente vai para algum debate de alguma situação e a gente acaba colocando um aprendizado que a gente teve lá no início, no tempo do Proceano. Eu tive a oportunidade, o privilégio de participar da criação da Resex, Tapajós-Arapiuns. Eu fui a secretária das reuniões que havia nas comunidades, com o apoio do IBAMA, CNPT, as organizações não governamentais, que era SDTR, o próprio GDA, uma entidade que a gente tinha, que era Juricaba, Projeto de Saúde e Alegria, entre outras entidades. A gente tinha uma parceria, comunidade GDA. Não sei se vocês sabem, que é GDA, o Grupo de Defesa da Amazônia. A comunidade de São Pedro tinha uma parceria grande com eles. Mas para lutar por uma reserva extrativista, que nós não sabíamos nem o que era. Aí começamos a se entrosar com o Grupo de Defesa da Amazônia, o IPAM, com o Antônio José, e fomos começando a entender. Achado muito animado, eu também me animei. Havia assim algumas dúvidas que a gente ia criar um território Resex, mas não tinha assim muita clareza do que era, E aí nós fomos de comunidade em comunidade, das 64 comunidades, reunimos para discutir a importância de criar uma reserva extrativista. E logo depois dessa discussão nas comunidades, fazia-se assembleias intercomunitárias. Então o GDA ele foi uma das entidades que, como eu posso colocar, de que contribuiu nessa coordenação para a realização das audiências, das assembleias dentro das comunidades. Para discutir o que poderia e o que não poderia acontecer a partir da criação da Resex, Como ser uma comunidade sustentável, como preservar o meio ambiente, o que não podia fazer dentro dessa Resex. Fomos discutir a concessão real de uso. A garantia dessa terra na mão de quem vive, sobrevive e conhece esse ambiente. Durante esses 2 anos que nós acompanhamos a região do Tapajós e do Arapiuns, juntamente com os nossos colegas, não só o GDA, mas a Juricaba, na pessoa do Frei Florencio,
da doutora Ieda, o CEAPAC, na pessoa do Hernandes, que está aqui, a CPT também, que acompanhou todo esse processo, e fundamentalmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o legítimo representante dos trabalhadores rurais. A partir de todo o acúmulo que a instituição tinha, desde o final da década de 70 até o final da década de 90, esse acúmulo foi muito importante, né, na contribuição junto às comunidades do Rio Tapajós, do Rio Arapiuns, na discussão da proposta de ordenamento territorial e dentro desse processo, digamos assim, a definição da reserva extrativista como a estratégia de reconhecimento ao direito à terra, do reconhecimento à identidade. Quem faz parte do processo que está hoje em Brasília? Quem está na margem direita do Arapiuns e margem esquerda do Tapajós? Todos os trabalhos que nós desenvolvemos, ele tem justamente 3 grandes questões. Ele tem um território, tem uma ameaça a esse território e tem gente. Não foi o Grupo de Defesa da Amazônia, não foi o IBAMA, não foi outras entidades que vieram jogar de cima para baixo esse trabalho para nós. Fomos nós que começamos na base. Então, quando alguém diz que não tem participação do povo, está mentindo. Porque nós, como líderes comunitários, que hoje sou um representante de uma associação e sou presidente de uma comunidade grande como São Pedro, nós também exigimos o respeito pelos nossos direitos. E isso nós estamos fazendo e que nós vamos lutar para conseguir a dignidade do nosso povo. Que hoje todas as comunidades da Resex estão organizadas em associações. Então foi uma luta muito difícil, mas foi uma luta gostosa. Então, em 6 de novembro de 1998, foi dado ponto final na criação da Resex, foi assinado o decreto de criação da Resex. Discutir a educação ambiental no contexto de criação da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns foi fundamental por compreender esse processo de identidade com a terra, de compreender o processo de relação de respeito aos recursos naturais. Uma ação que o GDA é uma marca que eu acho que todo ano as pessoas esperam, é a caminhada ecológica. Às vezes a gente faz alguma ação de discussão sobre a questão ambiental e é difícil chamar as pessoas. E na caminhada ecológica não, é mais fácil porque você, além de estar contribuindo para a conscientização das pessoas através da coleta do lixo na caminhada, você também dá oportunidade para as pessoas irem conhecendo as praias da nossa região. É uma educação trabalhada com o lazer, com a descontração, mas levando essa questão da educação ambiental para as comunidades que ficam ao longo, né, dessa caminhada à margem do Tapajós. Nossa região aqui, o nosso território é ameaçado com a questão da implantação de portos, não só ameaçado, mas já foi implantado o porto da Cargill. Aí Cargill se fala, logo vai se reportar a questão da produção da soja. O GDA também teve uma grande participação nesse debate. O GDA foi uma das poucas instituições que naquele período resistiu à instalação da Cargill na praia da Vera Paz. E o GDA, juntamente com o Movimento Social em Santarém, se opôs a esse processo, fez a defesa intransigente da permanência da praia como um espaço de lazer para a população. O GDA não entregou, não jogou toalha, né? Juntamente com o Ministério Público, juntamente com quem veio para lutar com a gente, nós lutamos pela Vera Paz. Então, desenvolvimento para quem? Isso que era importante estudar, e a gente estudava mesmo. O GDA, a princípio, ele teve uma grande preocupação de formar a consciência. Primeiro você tem que estar
conhecer os problemas da Amazônia. Ela é um bioma importante para o planeta, que se nós que somos Amazônia, nós que moramos aqui, não a defendermos, não lutarmos, não gritarmos por ela, contra as hidrelétricas, contra as madeireiras, ela vai e está sendo já vendida, saqueada desde sempre, né, desde 1500, mas vendida agora toda para o estrangeiro. E um que avança muito forte é o agronegócio. Ele vem com construção de portos, empurrando as questões fundiárias, avançando de forma acelerada, que o Estado não consegue frear. Pelo fato de a gente ainda ter muitas pessoas com pouca informação, né, com pouca informação crítica a respeito do que isso representa, a gente ainda enfrenta o fato de uma parte da população, um grande número de pessoas acreditarem de que realmente que essas políticas governamentais que vêm com essa proposta de desenvolvimento, de que elas vão gerar melhoria de qualidade de vida. Então nós ainda enfrentamos esses problemas que enfrentávamos lá no final da década de 70. Povos indígenas também sendo tirados seus direitos, não são respeitados na questão da saúde, da educação. As grandes mineradoras de ouro no Tapajós, não só no Rio, mas na floresta, né, estrangeiras como a Gold, a Serabi, só piorou a vida das populações da Amazônia. Os projetos eles vêm sempre com esse jargão de trazer o desenvolvimento, geração de emprego e renda, mas que quando realmente a gente vê na prática, isso não acontece. As políticas socioeconômicas elas têm que ser direcionadas para a geração de emprego e renda com os recursos naturais que a Amazônia tem para oferecer. E eu acredito que tem muitas oportunidades na atividade da pesca, na atividade da floresta, a própria atividade Santarém como um polo de desenvolvimento para a educação, para a saúde. Não seria contra o desenvolvimento, mas seria a favor da vida na Amazônia. Desenvolvimento é ter a compreensão do respeito, da diversidade cultural, do respeito e dar a voz e ouvir o que tem a dizer os indígenas, os quilombolas, as populações tradicionais, os moradores da cidade, nesse sentido da interação e a construção de política pública na proposta do Grupo de Defesa da Amazônia é integrar esse coletivo, né? Esse coletivo de respeito. Então a sustentabilidade se constrói nesse processo. Os Munduruku apareceram mais fortemente nesses 40 anos como defensores do Tapajós, da floresta, e com uma capacidade muito mais, talvez, organizativa do que nós, não indígenas. Eles têm tido muito mais enfrentamento à ditadura do capital do que nós outros. A gente enfrentou palmiteiros, madeireiros e garimpeiros, né? Ameaçando lá os nossos guerreiros, mas nunca a gente recuou. A gente sabendo que a gente vai vencer, que acreditando na luta, e a gente foi na frente. Então não foi fácil a gente conseguir fazer a autodemarcação do território Saurabamba. Surgiram uma gama grande de movimentos de diferentes representações, né? De mulheres, de jovens. O próprio movimento indígena ganhou uma organização própria. Viva a Amazônia! Viva as mulheres de Santarém! Mulheres guerreiras, valentes, fortes, como todas que estão aqui no cruzamento da Tapajós com a Cuiabá. O GDA continua atuando aqui no município de Santarém. Nós temos o escritório, onde você pode estar nos visitando. Temos um acervo, uma biblioteca. E o GDA, ao longo desses 40 anos, mantém a característica da formação política, de agregar instituições, de formar pessoas. O GDA é um braço forte dentro do movimento Tapajós Vivo, porque ele continua dentro do seu espírito original, que é a defesa do meio ambiente e defesa dos povos da nossa região da Amazônia. O GDA hoje participa do movimento Tapajós Vivo, que é um movimento que justamente atua em defesa dos territórios dos povos da Amazônia, que tem tudo a ver com o objetivo do GDA. Então nós estamos nessa luta, nessa articulação, nós estamos participando dessas atividades, porque a gente acredita que realmente o povo da Amazônia precisa ser ouvido, o povo da Amazônia precisa ser respeitado nos seus direitos e ser garantido o seu território.
Defender a Amazônia é lutar por ela, é dizer, ela é nossa, mas ela é nossa que não é só nossa, ela é do planeta. E nós somos responsáveis, nós deveríamos ser os guardiões dessa Amazônia, porque aqui estamos, aqui nós sentimos as feridas que estão sendo feitas. Então, para mim a Amazônia é isso, é a minha terra, é a minha pátria, é a minha vida.